Last night, we talked about the sufficiency and superiority of Scripture. Ontem à noite nós falamos sobre a superioridade e a suficiência da Escritura. In the first hour tonight, we talked about a proper view of man. Na primeira hora, falamos sobre a visão correta acerca do homem. Let me try to pull those together. Deixem-me juntar estas coisas, fazê-las juntas. And apply it to one particular problem. E aplicar essas coisas a um problema específico. Let me entitle this talk, Eu quero dar o seguinte título a esta palestra: How to Kill Worry Como matar a preocupação Before Worry Kills You. antes que a preocupação mate você. What is the methodology of biblical counseling? Qual é a metodologia do aconselhamento bíblico? There was a non-Christian psychiatrist Houve um cristão psiquiatra who made this observation. que fez a seguinte observação. He said psychiatry and psychology are very interesting medicine. Ele disse: a psicologia e a psiquiatria são medicamentos muito interessantes. He said if you went to your medical doctor Vejam, se vocês vão ao médico and you talked about the problem, e vocês falam sobre o problema, he talked to you, e ele fala de volta, but he gave you no medicine e ele não prescreve a vocês nenhum remédio, or no treatment, ou não dá nenhum tratamento. he said that'd be a strange kind of medicine. Isso seria um tipo de tratamento bem estranho. Because medicine is working on the body to cure a problem. Que a medicina é o tratar do corpo, tratar da saúde do corpo. So think about this. Pensem sobre isso. Is it merely talking to people that changes them? É apenas o falar às pessoas que faz com que elas mudem? How many of you think you're good cooks? Quantos aqui acham que são bons cozinheiros? Were you born that way? Vocês nasceram assim? No. You tried to make many things. Você tenta fazer muitas coisas na cozinha. Some of them didn't turn out so good. Algumas não ficam tão bem You don't make that anymore. e você não faz mais. Or you've changed. Ou você muda alguma coisa, Now you're good. aí até fica bom. Same thing with a sport. Mesma coisa com esportes. Even though becoming like Christ is supernatural, Mesmo que isso seja comum para o cristão como algo sobrenatural, it is learned through Holy Spirit pushed work. isso é aprendido pela obra do Espírito Santo. So let's look at this issue of worry. Vamos olhar então, falar um pouco sobre este ponto, este assunto da preocupação. And I will tell you generally how I would counsel, or you should counsel, someone who struggles with worry. Eu digo, vocês devem aconselhar alguém que luta com o problema da preocupação. So let's start. What is worry? Vamos falar então, o que é a preocupação? If I asked you, what is worry, could you define it? Se eu pedisse a vocês o que é preocupação, definam preocupação. Hanan's doing all the work. O Renan está fazendo todo o trabalho. So you take 1 minute Vocês levam 1 minuto and you work. e trabalhem. Come up with a definition of worry. Venham até mim com uma definição de preocupação. And we'll see if it's biblical. Vamos ver se é bíblica. Contando 1 minuto. Não precisa escrever, é para pensar. You can write it or think. Pode escrever, mas é para pensar. But I want a couple of you to give your definition. Eu quero que alguns de vocês deem uma definição. O que é preocupação?
Okay, your minute is up. O minuto acabou. Anybody bold enough to try to define worry for us? Alguém corajoso o suficiente para dar a primeira definição de preocupação? É nós ficarmos pensando em algo que vai acontecer de bom ou de ruim, e isso tirar a nossa paz, isso tirar a nossa tranquilidade. Outra pessoa. Sofrer por antecedência por não confiar em Deus. Como diz um cantor brasileiro, é a certeza da incerteza. Em bom português, pré-ocupação quer dizer ocupar-se, ou ocupar a mente antes com algo que ainda não aconteceu. Biblicamente, eu me dirigiria para 1 Pedro 5 e as relacionaria com ansiedade. Você disse a definição bíblica? Ansiedade, Ok. de 1 Pedro 5. Okay. These are helpful and moving in the right direction. Essas definições são úteis e elas estão indo na direção correta. Let's hear Jesus. Vamos ouvir Jesus. He's always correct. Ele está sempre correto. Matthew chapter 6, Mateus capítulo 6, verses 19 through 33. versículos 19 até 33. Mateus capítulo 6, 19 a 33. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Também o 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal.
What is worry? O que é preocupação? Little faith. Pequena fé. Where does that come from? De onde isso vem? Go through the passage quickly. Passe rapidamente pela passagem. What drives a person? Their heart. O que move uma pessoa? O seu coração. What drives the heart? E o que move o coração? The treasure. O tesouro. Worry is a worship issue. Preocupação é uma questão de adoração. You have two gods, Você tem dois deuses, the true God o verdadeiro Deus and things. e coisas. And Jesus says you can't have them both. E Jesus diz, vocês não podem ter a ambos. You'll love the one, Ou você ama um, despise the other, despreza o outro. or the other way. Ou vice-versa. So you have to have the right treasure. Então você tem de ter o correto tesouro. Also your eye. Também o seu olho. If your eye is good, Se seu olho é bom, let's light in. há luz em você. If you have cataracts, Você tem catarata? can't see. Se você tem catarata, não consegue ver. And if the darkness is the best light that you have, Se as trevas são a melhor luz que você tem, how bad is that? quão mal são essas trevas? Quão más são essas trevas? One treasure, Um tesouro, one focus. um foco. And then he talks about worry. E então Jesus fala sobre preocupação. How many of you have ever worried? Quantos de vocês já se preocuparam? Are you any better for worrying? Vocês hoje são melhores por haverem se preocupado? You can't make your life longer by worrying. Preocupando-se, você não consegue fazer a sua vida durar mais. You can make it shorter. Você pode fazê-la durar menos. High blood pressure. Ter uma pressão alta. You worry too much, Você se preocupa muito, you could make some gastrointestinal problems. você vai ter problemas de gastrite. So, Jesus says, Então Jesus diz, look at the birds. olhem para os pássaros. John Stott, who was a well-known British commentator, Um comentarista conhecido britânico chamado John Stott. I have the same hobby, Eu tenho o mesmo hobby, looking at wild birds. olhar, observar pássaros selvagens. He said, this passage tells you to become a birder. Ele diz, esta passagem me ensina a me tornar A bird watcher. Essa passagem me ensina a me tornar alguém que observa os pássaros. Because you see the birds, Porque você vê os pássaros. do you ever see them worry? Já viram os pássaros se preocupando? Ever see a bird? Já viram um pássaro? My retirement fund is going down. O meu fundo, a minha poupança para aposentadoria está acabando. Do you ever see a bird worrying about the new elections? Já viram um pássaro se preocupar sobre as eleições? Lula? Lula No Lula. ou não Lula? The birds are not worried. Os pássaros não se preocupam. Look at the beautiful flowers in the field. Olhem para as lindas flores no campo. They're beautiful. Elas são lindas. They're going to die Vão morrer and maybe burned in a fire. e talvez sejam queimadas no fogo. Aren't you worth more than many sparrows? Vocês não valem muito mais do que elas? Why worry? Por que preocupar-se? What is worry? O que é preocupação? Playing God. Brincar de Deus. Now, Lord, Agora, mundo. I think you should solve this problem this way. Agora, mundo, eu acho que nós deveríamos resolver este problema de tal forma. Who do you and I think we are? Quem você e eu pensamos que somos? God did not hire a consulting engineer firm to design the world. Deus não consultou uma firma, Deus não contratou uma firma de consultoria de engenharia para fazer o mundo. He doesn't even need to hire Symington. Hire Symington. Symington. Yeah, the man who's my host.
Ok. Ele ainda nem precisou contratar o Simonton, presbítero Simonton, to run his prayer ministry. para ajudar, para ser o ministro das reuniões de oração. He doesn't need our help to run the universe. Ele não precisa da nossa ajuda no universo. And then he ends with a little bit of humor. E então ele tem um pouquinho de humor. Deus usa um pouco de humor aqui. No one laughs, but I think it's funny. Ninguém ri, mas eu acho engraçado. Don't worry about tomorrow. Não se preocupe sobre o amanhã. It'll worry about itself. O amanhã vai trazer a própria preocupação. Por quê? Why? You have enough problems today. Por quê? Você já tem problemas o suficiente hoje. And if you are taking the energy that he gives you today to solve it's given to solve these problems, E se você está usando a energia que te é dada hoje para resolver estes problemas, and you try to solve tomorrow, para resolver os problemas de amanhã, tomorrow may never come. talvez o amanhã nunca venha. You may never have that problem. Talvez esse problema de amanhã nunca chegue. Do you see how it's a heart issue? Vejam, esta é uma questão do coração. So you say, okay, I understand that. Vocês dizem, tá bom, eu entendo isso. I agree it's sin. Concordo, é pecado. But how do I stop? Mas como eu paro? Well, the key is here. A chave está aqui. Seek of the first importance Procure, em primeiro lugar, the kingdom of God o reino de Deus and his righteousness. e a sua justiça. He'll take care of all this. Ele vai cuidar de tudo isso aqui. Why does Jesus say, O que Jesus diz? if you're going to enter the kingdom, Se você vai entrar no reino, you have to be like a little child, precisa ser como as criancinhas. because they're like the birds. Porque as criancinhas são como os pássaros. The little children are not concerned about the election. As crianças não estão preocupadas com a eleição. They're not concerned about the economy. Não estão preocupadas com a economia. They're not even concerned about your work. Nem sequer estão preocupadas com o trabalho. They just go play Elas só brincam. because they figure it's your job to put food on the table. E elas entendem que é o seu trabalho colocar comida na mesa. Now, to make this even more specific, Para que eu seja ainda mais específico, now that we've defined it, agora que já definimos a preocupação, if you're going to help the person, se você vai ajudar a pessoa, you have to help the whole person, você precisa ajudar toda a pessoa, body and soul. corpo e alma. Turn to Philippians, Vamos para Filipenses, chapter 4, capítulo 4. verses 4 through 9. Capítulo 4, versículos 4 a 9. Filipenses 4, 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Here's the whole person. Eis aqui a pessoa toda, a pessoa completa. What will kill worry? O que matará a preocupação? A heart that is set on God, Um coração que está firmado em Deus. a mind that thinks God's thoughts after him, Uma mente que pense os pensamentos de Deus. and hands that do the will of God. E mãos que fazem a vontade de Deus. Heart, head, and hands. Coração, cabeça, mãos. Let's look at the heart. Olhemos para o coração. In this passage, Paul says this, Nesta passagem, Paulo diz o seguinte: rejoice. alegre-se. Rejoice in the Lord. Alegrem-se no Senhor. I'll say it again, rejoice. Direi novamente, alegrem-se. What kills worry O que
mata a preocupação? is joy in the Lord. Alegria no Senhor. Not in the circumstances, Não nas circunstâncias, good or bad, boas ou más, but in the person of God. mas no Deus pessoal. So if a person who is worrying, Então, uma pessoa que está se preocupando, they're not rejoicing. esta pessoa não está alegrando-se. And make this a picture in your mind. Tenho esta figura, esta ilustração na mente. You know what a stool is? Stool. Stool, a little seat. Seat, S-E-A. Ok, um pequeno banco. With a seat and 3 legs. Você tem o banco com 3 pernas. The top, the seat is the peace of God. O topo deste banco, deste assento, é Deus. Heart, head, hands. Você tem coração, cabeça, mãos. Notice what Paul says Percebam que Paulo diz, in verse 7. no versículo 7, The peace of God, a paz de Deus, which is beyond all understanding, que excede todo entendimento, will guard your hearts guardará o vosso coração and your minds in Christ Jesus. e a vossa mente em Cristo Jesus. Heart often refers to everything within you. Coração geralmente sempre se refere a tudo o que está em você, tudo o que você é. And often the mind is included in that. Inclusive a mente está inclusa aí. But I think Paul makes a difference here. Mas eu acho que Paulo faz aqui uma distinção. My heart, Meu coração, my spirit meu espírito must rejoice in who God is. precisam alegrar-se em quem Deus é. That's the first thing that's going to give me peace. Esta é a primeira coisa que vai me dar paz. If I complain, Se eu reclamo, I'm like Israel. eu sou como Israel. Remember, Israel was brought out of Egypt by God's mighty hand. Vocês se lembram? Israel foi trazido do Egito sob a poderosa mão de Deus. Were they rejoicing? Eles estavam alegrando-se. Don't like the food. Eu não gosto da comida. Don't like the desert. Eu não gosto do deserto. We were better off when we were slaves. Nós estávamos numa melhor situação quando éramos escravos. We want meat. Queremos carne. Meat. Carne. The Brazilians understand that. You love meat. Vocês brasileiros entendem isso. Vocês amam carne. Né? However, Contudo, God was angry. Deus estava irado. You want meat? Vocês querem carne? I'll give you meat Darei carne a vocês. until it comes out of your nostrils. Então vem fogo das suas narinas And God killed some of them e Deus mata Because- muitos deles. because they loved meat Porque more amaram a carne. than being God's children. Amaram mais carne do que o fato de serem os filhos de Deus. Complaining A reclamação. was a key sin in Israel. Reclamação, murmuração era um pecado chave em Israel. See, that's the opposite of rejoicing. Vejam, isso é o oposto do regozijar-se. Instead of complaining about the food, Em vez de reclamar, murmurar acerca da comida, are we glad that we're not dead like the Egyptians? somos gratos por não estarmos mortos como os egípcios? Are we grateful for the Passover lamb? Estamos gratos pelo Cordeiro Pascal? Look at what happened to the Egyptians. Veja o que aconteceu com os egípcios. You better be thankful, Deveremos estar agradecidos. because if you're not thankful to God, Se não estamos agradecidos a Deus, it could be very serious. isso pode se tornar uma coisa séria. I often warn people in counseling, Tenho conhecido muitas pessoas no aconselhamento watch what you pray for. e eu pergunto a elas, pelo que você ora? Sometimes the worst thing that can happen to you Às vezes a pior coisa que pode acontecer com você is that God gives you something that's not good for you é Deus dar a você algo que não é bom para você, to teach you a lesson. para ensinar a você uma lição. So the peace of God, Então, a paz de Deus, which obviously will kill worry, que obviamente mata a preocupação, is held up by a grateful heart instead of a grumbling heart.
essa paz de Deus é mantida por um coração grato em vez de um coração que murmura. What about the head? E agora, sobre a cabeça. The peace of God, A paz de Deus, which is beyond all understanding, que excede todo entendimento, will guard your hearts guardará vosso coração and your mind e a vossa mente in Christ Jesus. em Cristo Jesus. I think Paul goes on to make that clear. Eu acho que Paulo continua para fazer isso claro. Finally, brothers, Finalmente, irmãos, verso 8. whatever is true, Tudo que é verdadeiro, honorable, respeitável, just, justo, pure, puro, lovely, amável, whatever is commendable, tudo que é de boa fama, if there's anything excellent, se há alguma virtude anything worthy of praise, e se algum louvor existe, think about these things. pensem sobre estas coisas. When you are worrying, what are you doing? Quando você está se preocupando, o que você está fazendo? You're not thinking on these lovely things. Não, você não está pensando sobre essas coisas amáveis. So I say to a parent, Então eu digo a um pai: yes, your son is rebelling. sim, o seu filho é rebelde. That's true. Verdade. Is it lovely? Isso é amável? No. Não. You may not think about it. Você não pode pensar sobre isso. Well, you're unrealistic. Ah, você não está realmente me ouvindo. We still need to think about this. Ainda precisamos pensar sobre isso. When the thinking is helpful. Quando pensar for útil, When you're with your pastor quando você está com o seu pastor, or a mature Christian in the congregation, ou um cristão maduro na congregação, na igreja, and you're thinking of ways of helping your son, e você está pensando em maneiras para ajudar o seu filho, that's helpful thinking, essas são coisas úteis, not this. não isso aqui. So, think about these lovely things. Então, pensem sobre estas coisas amáveis. So let me do for these two. Deixem-me falar dessas coisas. If someone's worrying, Alguém se preocupa? how are they going to rejoice? Como essa pessoa se alegrará? I'll give them two homework, Eu two pieces of homework. darei a ela duas peças de roupa. First, A primeira delas, list the attributes of God. eu daria a elas dois conselhos. O primeiro, observe os atributos de Deus. Get a passage that teaches that. Ache uma passagem que ensine os atributos de Deus. And when you start to worry, E então, quando você começar a se preocupar, start reading that comece a ler esta escritura. and think about who God is E comece a pensar sobre quem Deus é. and begin to rejoice in that. E comece a alegrar-se nisso. On this second point, A segunda coisa que eu diria, get a card pegue um cartão and write down these 7 characteristics. e escreva essas 7 características. Carry it with you. Carregue estas coisas com você. If you find yourself worrying, E quando você estiver preocupado, quickly ask God for forgiveness peça a Deus, rogue a Deus por perdão, and start going through this list vá passando pela lista and make examples of things that are true, e vá dando exemplos, e pensando em exemplos de coisas que são verdadeiras, lovely, amáveis, good reputation. de boa fama. There are many things that are beautiful around Victoria. Há muitas lindas por aí na cidade de Vitória. When a person is worrying, Quando a pessoa está se preocupando they're going over this again and again and again. e ela se preocupa, Go and look at the ocean. vá olhar o oceano, Go look at the birds. vá olhar os pássaros, Go look at the beauty that God has created. vá olhar a beleza que Deus criou. Think of this. Pense sobre isso. This is an amazing area. Isso é uma coisa incrível. I'm still trying to figure out what kind of rock these hills are made out of. Eu ainda estou pensando, tentando entender que tipo de pedra, que tipo de rocha estes montes ao redor são feitos. See how the plants actually grow out of the side of the mountain. Vocês já viram como que as plantas vão crescendo ao redor da montanha? Think of your grandchildren. Pensem sobre os seus netos. Think of the children at church. Pensem sobre as crianças na igreja. Things that are beautiful and lovely.
coisas que são lindas e amáveis. So we have peace of God, Então nós temos a paz de Deus, heart, coração, head. cabeça. A head that is disciplined Uma cabeça que é disciplinada, instead of goes in the garbage pail and looks for things. em vez de ir às cestas de lixo procurando coisas. Any of you have dogs? Alguém aqui tem cachorro? Do you walk your dog? Vocês passeiam com o cachorro? You don't. Do you walk your dog with or without a leash? Vocês caminham com o cachorro com ou sem uma coleira? Both? Os dois? Duas coisas, com e sem? Depending where you are. Depende de onde você está. Yeah. But if he wants to go where he shouldn't go, Mas se você quer ir onde ele não deveria ir, you put him on the leash. você coloca-o numa coleira No! No! e vai puxando. Why? Por quê? You are the boss. Você é o chefe, He's not. ele não é o chefe. And we know dogs, Conhecemos os cachorros, purebred or not, pão puro ou nada. they eat things they shouldn't. Eles comem coisas que não deveriam. Huh? It's biblical. É bíblico. As a dog returns to its vomit. O cão volta ao seu próprio vômito. And that may be the better part. Talvez essa seja a melhor parte. You must rule over the dog. Você precisa controlar, ter domínio sobre o cão. You need to rule over your mind. Você precisa ter domínio sobre a sua mente. The third leg. Agora a terceira perna. And notice, a three-legged stool Percebam então, este assento de 3 pernas needs all 3 legs. precisa dessas 3 pernas. Take one away, Tire uma delas, it falls over. o assento cai. So you see where I'm going. Entenderam onde eu quero chegar? Peace of God Paz de Deus depends on your heart, depende do coração, love for God, amor por Deus, rejoicing instead of complaining, alegrar-se em vez de murmurar, a disciplined mind, uma mente disciplinada, and finally, hands that do the will of God. finalmente mãos que cumprem, que fazem a vontade de Deus. Look at verse 9. Olhem para o verso 9. What you have learned and received and heard and seen in me, O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, practice these things, pratiquem estas coisas. and the peace of God will be with you. E o Deus da paz será convosco. Practice. Praticar. It's not enough just to know something Não é o suficiente saber algo, and believe it. acreditar em algo. You have to do it. Há que se fazer este algo. So Paul, what happens when we worry? Então, o que acontece quando nos preocupamos? We normally don't do what we're supposed to be doing. Normalmente não fazemos o que deveríamos fazer. We don't do our schoolwork. Não fazemos o trabalho, a lição de casa. We don't do our housework. Não fazemos as coisas de casa, a limpeza, etc. If you're at work, you're not thinking of your work. Se você está no trabalho, você não consegue se concentrar no trabalho. The things you've seen, heard, learned and received, do them. As coisas que vocês aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes, pratiquem. Now what will that do? Então, o que vai acontecer aí? You will be guarded by the peace of God O que acontecerá é que você será guardado pela paz de Deus, that passes all understanding. que passa, que excede todo entendimento. Notice the last verse. Então vejam o último verso. Who will be with you? Quem estará e quem será com vocês? The God of peace. O Deus da paz. He's the one that guards you personally. Ele é aquele que pessoalmente guarda, protege você. How strong is he? Quão forte ele é? I often use this illustration. Comumente eu uso a seguinte ilustração. Do you remember back in the Old Testament Lembrem-se, lá no Antigo Testamento, when the Assyrians came to Jerusalem?
quando os assírios vieram a Jerusalém and they threatened Jerusalem e ameaçaram Jerusalém, and Hezekiah. e Ezequiel, Remember what he did? vocês se lembram o que ele fez? He took the letter. Pegou a carta. God knew it was in the letter, Deus sabia o que estava na carta. but he symbolically lays it before God. Simbolicamente, ele deixa a carta diante de Deus He says, God, e diz: Deus, listen to these pagans threaten you. ouça a estes pagãos ameaçando o Senhor. Please take care of this. Por favor, tome conta da situação. Do you remember what happened? Você se lembra o que aconteceu? That night, Naquela noite, the angel of the Lord o anjo do Senhor went out among the Assyrian troops, foi ao redor das tropas assírias and he killed e matou the troops. todas as tropas. 185,000 185. troops. 18.000. That's a lot of men. Pensem, isso é muita gente. One night, Uma noite, one angel, anjo, the angel of the Lord. o anjo do Senhor. We know that that is the pre-incarnate Jesus Christ. Sabemos, este é o Senhor Jesus pré-encarnado. That's who guards you. E é isso que te guarda, que te protege. Think of the Psalms. Pense sobre os Salmos. He who guards Israel Aquele que guarda Israel dorme, doesn't sleep não dorme, or grows sleepy. nem cochila. You children understand this. As crianças entendem isso. What is one of mother's jobs? Qual é um dos papéis das mães? When you go on vacation Quando você sai de férias, dirigindo, and dad is driving home, e o papai está dirigindo para casa, what's mother's job? o que a mãe faz? Keep awake. Fica longe, fica longe. Open the windows. Get some cold air. Abra a janela, pegue um ar fresco. Don't fall asleep. Não durma. Don't have to do that with God. Você não precisa ficar acordando, fazendo essas coisas com Deus. God never falls asleep. Deus nunca dormita. That's why you don't have to worry, Eis o porquê não temos de nos preocupar. because you are guarded by Him. Porque nós somos guardados por Ele. So, Então, I tell people, eu digo às pessoas, not only pray through the attributes of God, não apenas orem, não apenas considerem os atributos de Deus, thank Him for who He is and what He's done. agradeça por quem Ele é e pelo que Ele tem feito. Not only carry this list of characteristics of how you're supposed to think, Não apenas carregue esta lista de características, 7 coisas que você deve pensar, sobre as quais deve pensar. make a schedule. Faça um plano. Do what you're supposed to do instead of worrying. Faça o que você tem de fazer em vez de preocupar-se. Peace of God. Paz de Deus. One last passage, Uma última passagem which underlines all of this. que perpassa, que sublinha tudo isso aqui. 1 Peter 5. 1 Pedro 5. Peter is writing this book Pedro está escrevendo o seu livro to prepare the early Christians for the persecution that's coming. para preparar os cristãos primitivos a respeito da perseguição que estava chegando. And he says this in verses 6 through 11. E ele diz isso do verso 6 a 11. 1 Pedro 5, 6 a 11. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.
A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Put this together with Ephesians chapter 6. Junte isso aqui com Efésios capítulo 6. How do you do spiritual warfare? Como você lida com a batalha espiritual? The truth of God, A verdade de Deus, the righteousness of God justiça de Deus, through Christ, através de Cristo, the peace of God a paz de Deus, that comes from the Prince of Peace, que vem do príncipe da paz, salvation, salvação, faith, fé, the sword of the Spirit. espada do Espírito. You resist Satan Você resiste a Satanás by submitting to God. submetendo-se a Deus. Yes, Satan is a roaring lion. Sim, Satanás é um guerreiro. Of course, he's dangerous. Claro que ele é óbvio que ele é perigoso. But greater is he who is in you Mas maior é aquele que está em vocês than he who's in the world. do que aquele que está no mundo. I hope you can see that this is the biblical method. Espero que vocês consigam enxergar que este é o método bíblico. Single heart, Um coração apenas, set on God posto em Deus and his righteousness. e na sua justiça. A heart that's thankful instead of grumbling. Um coração que é grato em vez de um coração que murmura. A head that's disciplined and thinks God's thoughts. Uma cabeça que é disciplinada e pensa os pensamentos de Deus. And hands that are busy doing what the Lord wants you to do. E mãos que estão ocupadas, fazendo o que Deus quer que elas façam. Two things. Duas coisas. Do you do this in your own life? Duas coisas. Vocês fazem isso na vida de vocês? You need to kill worry before worry kills you. Vocês precisam matar a preocupação antes da preocupação matar vocês. And when you learn this, E quando você aprende isso, you can help others. você pode ajudar a outros. Obviously, primarily Christians. Claro, em primeiro lugar, os cristãos. You can even use this with non-Christians. Você pode até usar isso com não cristãos. But Mas they need to understand eles precisam entender. God is not a pill, A pill. Deus não é uma pílula that you take que você toma to get rid of anxiety. para livrar-se da ansiedade. He's the Lord of the covenant. Ele é o Senhor da aliança. So I wonder, how biblical is your approach to your own worry? Então eu me pergunto, quão bíblico é o seu método acerca da sua própria preocupação? And when you help people, Então quando você ajuda as pessoas, do you just give them Bible verses to read? você só dá a essas pessoas versículos bíblicos para que leiam? Or do you teach them how to pray? Você as ensina a orar, Teach them how to discipline their life? ensina a que disciplinem suas vidas. So I hope you can see that this would be applicable to many other areas. Então eu espero que essas coisas sejam aplicáveis a muitas outras áreas. Anger, Ira, depression, depressão, fear. medo. Fear is just worry on steroids. Medo é só a preocupação com esteroides. So when you have a peaceful heart Então quando você tem um coração pacífico, em paz, and a disciplined mind, e uma mente disciplinada, and you're busy doing the Lord's business, e você está ocupado com os negócios do Senhor, you don't have time to worry. você não tem tempo para preocupação. Hope this has been helpful, Espero que seja útil. and I hope you can look and see if you're counseling yourself and others biblically. E espero que vocês consigam ver, determinar se estão biblicamente aconselhando vocês mesmos e a outros. So if you have questions when we get to the question and answer time, you can ask even more specific questions about this. Então, no momento das perguntas e respostas, vocês podem fazer, inclusive, perguntas bem específicas sobre este tópico. So I'm beginning to think Estou começando a pensar, some of your blood sugar levels are getting low. eu estou começando a pensar que o nível de açúcar no sangue de alguns de vocês está bem baixo. So you're going to need to eat soon. Logo vocês vão ter de comer. So we're going to stop here. Vamos parar um pouquinho.